Olá, seja bem-vindo a mais uma das nossas aulas, nosso curso Mapas Mentais e a Neurociência da Aprendizagem. A aula de hoje é também muito importante, assim como todas as aulas do curso são importantes, porque eu quero que você retorne àquela palavra que eu disse para a gente memorizar, para a gente guardar, para a gente deixar bem reservadinha no nosso compartimento de memória de longo prazo, e é processo. Então, veja só, nós estamos em um processo de aprendizagem. E como processo, eu vou repetir, a gente tem início, meio e fim. E aí, para que esse processo seja concluído com sucesso, a gente então precisa performar nesse processo. A gente precisa treinar, a gente precisa aplicar, a gente precisa investir em tempo e energia, a gente precisa dedicar muito neste processo para que a alta performance então aconteça. E no nosso caso, estamos falando de aprendizagem. E se estamos falando de aprendizagem, queremos performar no nosso processo de aprendizagem, ou seja, queremos ter bons resultados quando a gente vai fazer uma prova, seja ela da faculdade, seja ela do Enem, seja ela de um concurso público, não importa, ou seja, para a vida, para você acumular conhecimentos e experiências, tudo deve ser então enviado, encaminhado para a memória de longo prazo, para que você possa recuperar essas memórias no momento em que você vai utilizar essa memória. E nós estamos aqui, o nosso foco, o nosso foco aqui é aprendizagem para avaliações, concursos e provas. Então vamos lá. Então a aula de hoje é muito importante também nesse processo. E vamos falar sobre como isso acontece. Tá? E a gente vai recorrer, obviamente, aos cientistas, às pessoas que estudaram e que desenvolveram teorias de aprendizagem que estão à nossa disposição para a gente poder performar, né, e alcançar os nossos objetivos. Eu quero falar hoje de 3 cientistas muito famosos no mundo da psicologia. Eu quero falar do Ivan Pavlov, eu quero falar de John Watson e quero falar de Frederick Skinner. São três cientistas que estudaram o comportamento humano a partir de experiências obtidas em animais. E estes animais estudados e levantado a hipótese, confirmada a hipótese, obtendo resultados positivos, foi então desenvolvido teorias para que humanos pudessem também repetir a mesma situação. E aí tudo começou com Ivan Pavlov, lá no século XIX, onde ele fez experiências para estudar como que os seres vivos, né, especialmente animais, e a experiência seria repetida em seres humanos, como que o aprendizado acontece. E aí foram feitas várias experiências. Ivan Pavlov inaugurou esse processo. E a experiência mais famosa que eu vou recuperar aqui para gente é a experiência do cão de Ivan Pavlov, né? É muito repetido isso nas universidades, nas faculdades, onde se estuda tanto de psicologia, quanto de pedagogia, quanto de outras ciências do comportamento, e se estuda esse experimento do Ivan Pavlov. Vamos aqui então para a tela do nosso computador e vamos buscar aqui alguns conceitos, né, de como esse aprendizado acontece. O que é aprendizagem, né? Como que a gente aprende? O que é aprender, né? O Gazzaniga, ele define a aprendizagem como mudança relativamente permanente no comportamento resultante
da experiência. Já para os cientistas Pavlov, Watson e Skinner, estes pesquisadores comportamentalistas do século XIX, eles entenderam que a aprendizagem ela é interação entre organismo e ambiente, onde o ambiente interfere, o ambiente interfere e modifica o comportamento do organismo. E esta foi a experiência de Pavlov. Então ele queria aplicar essa hipótese e aplicou e testou e confirmou essa hipótese, e por isso é um conceito, é uma teoria onde o comportamento humano ele também pode ser modificado através das intervenções do ambiente. Por isso, quando se quer modificar comportamentos, se modifica ambientes. Interfere-se, né, no ambiente, para que o ambiente possa modificar o comportamento e você obter aquele comportamento desejado naquela experiência que você precisa de mudanças. O mesmo acontece com a aprendizagem, no sentido de conceitos, no sentido de memorização, mesmo acontece com a memória, né? Ivan Pavlov, então, fez a seguinte experiência. Pegou um cão, levou para o laboratório e a gente sabe que os cães gostam de carne. Ele pensou, eu queria ver se esse cão, se ele consegue salivar apenas com a presença de um estímulo neutro e não de um estímulo verdadeiro. Então, o que ele fez? Olha, pegou o cão, colocou um pedaço de carne, o cão saliva. O cão quer aquela carne e começa a salivar ao desejar aquela carne. Daí ele pensou, tá, se ele saliva na presença da carne, eu quero condicionar o comportamento desse cão para que ele salive apenas na presença de um estímulo neutro e não do estímulo verdadeiro. Então, ao invés do cão salivar na presença da carne, ele vai salivar ao ouvir o som de alguma coisa. E o Pavlov usou uma sinetazinha para bater ali. O que ele fez então? Ele pegou a carne, colocou na presença do cão e acionou a sineta. O cão salivava toda vez que via a carne e ouvia o som. O Pavlov, então, vai aos poucos retirando a presença do estímulo verdadeiro, da carne, e deixando apenas o estímulo neutro, a sineta. Até o ponto em que o Pavlov retirou por completo o estímulo verdadeiro, a carne, e acionava apenas a sineta. E toda vez que ele acionava a sineta, o cão salivava. Conclusão: o comportamento pode ser modificado na presença de um estímulo neutro, ou seja, eu posso modificar o meu comportamento apenas lembrando, apenas tendo a recordação da presença daquele estímulo verdadeiro. A gente, no nosso dia a dia, a gente tem muito dessas experiências aí, né? Eu vou citar aqui uma experiência que eu tenho em casa, né? Eu tenho 2 cães, Shih Tzu, e eles aprenderam, foram condicionados, que toda vez que você movimenta um objeto, tipo um saquinho, ele entende que tem um biscoito para ele. Então a gente comprou o sachêzinho de biscoito e a primeira vez e abriu na presença dele e deu um biscoito para ele. Aquela embalagem faz um barulho. E fomos fazendo isso. Com o tempo, a gente faz apenas o barulho e o Shih Tzu corre na nossa direção na espera de uma bolachinha, de um biscoito
porque aquele som traz à sua memória a presença de um biscoito. Vamos pensar que emocionalmente, pessoas que terminam um relacionamento, e para comprovar isso, você tem diversas músicas românticas aí, né? Que são músicas que falam de relacionamentos amorosos, e quando há um rompimento daquele relacionamento, a parte que sempre sai mais afetada, ela sempre vai ter o comportamento de chorar, não na presença da pessoa amada, mas apenas no cheiro do perfume que a pessoa utilizava. Isso é condicionamento. Isso foi comprovado por Ivan Pavlov, foi comprovado e foi repetido por Watson na experiência que ele teve do laboratório fazendo com uma criança pequena. O Skinner chamou a sua experiência de aprendizagem de comportamento respondente. O que difere do comportamento operante, o respondente? É que o respondente, ele está praticamente relacionado ao seu inconsciente. São aqueles aprendizados que você aprende, ele vai para a sua memória de longo prazo, naquele compartimentozinho lá que você não precisa de elaborações conceituais para poder recordar aquele aprendizado, né? Então o Skinner pegou um ratinho, colocou ele em uma caixa com duas luzes e uma alavanquinha para sair água e sair também alimento. E uma luzinha era vermelha e a outra verde, vamos pensar assim, né? E toda vez que o animal ali acionava a luz, trazia um reforço. Para isso, o animal passou por um privamento de alimento. Ele teve que ficar com fome. E ali dentro da caixinha, desesperado, ele foi tocando por acaso, e o alimento foi caindo. E isso foi repetindo várias vezes até que ele aprendeu que se tocar na luz, você tem então um alimento. É reforçado pelo alimento. É um condicionamento respondente, né? Também um outro exemplo do condicionamento respondente é aquele que aciona os seus mecanismos de defesa a partir da sua amígdala, que é um dos compartimentos de memória. E aí a gente tem um aprendizado de sobrevivência. Então, por exemplo, você é atacado por um animal selvagem, um animal perigoso, ou qualquer outra situação de perigo. Inconscientemente, a sua memória aciona mecanismos de defesa, então você começa a lutar pela sua vida. Correr, enfrentar, fugir, né? Esses são comportamentos respondentes a partir da sua experiência, das suas vivências do seu organismo. Então, o que acontece com a nossa memória? Por que eu estou trazendo isso? Porque a nossa memória funciona. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês aqui, essas experiências científicas, estão diretamente relacionadas com a memória de curto e longo prazo, mas especificamente com a memória de longo prazo explícita. Estou trazendo isso por quê? Porque é muito importante que você entenda que o seu processo de aprendizagem, ele é longo, lento, demorado, mas que precisa de treinamento para alcançar a alta performance nesse processo. Estudar, e aqui é o que nos interessa, é um comportamento. O comportamento de estudar, ele é reforçado pelos resultados que a gente obtém. E aí,
Para você alcançar o seu resultado, você precisa modificar o seu comportamento na forma como você estuda. Então, quando a gente fala que a pessoa esforçou, correu atrás, lutou, estudou pra caramba, mas não conseguiu resultado, porque quando chegou na hora da prova não conseguia desenvolver, não é porque ela não é inteligente o suficiente para não passar naquele concurso, não é porque ela não tem a capacidade daquilo, não é porque o comportamento de estudar estava sendo errado, o método estava sendo errado, a performance não estava vindo porque o método não estava correto. Quando você quer alcançar a alta performance nesses projetos, você precisa investir, você precisa treinar. E aqui, performance, vamos recordar isso, né? Você já ouviu falar, tenho certeza, principalmente em épocas de Olimpíadas, dos atletas de alta performance. São aqueles atletas de alto nível, são aqueles atletas que têm altos resultados. Exemplos, o Usain Bolt, né? O cara corre 100 metros rasos ali, sempre abaixo dos 10 segundos, e foi sempre baixando o seu recorde ano após ano, né? Nadadores, os atletas da ginástica artística, do patins no gelo, enfim, tem tantos atletas de alta performance que eles só conseguem resultados com treinamento, com disciplina, com investimento, com gasto, com tempo investido naquele processo. Não é possível alcançar bons e ótimos resultados sem você gastar tempo treinando. E no nosso caso, estudando. E estudando qualidade. E também não adianta você gastar horas e horas sem que você está estudando de forma errada. E esse é a dinâmica do nosso curso, porque o que a gente quer mostrar para você? A forma correta de estudar. A maneira, não a única forma correta de estudar, mas uma das formas corretas de estudar, uma maneira eficiente de alcançar resultados e resultados positivos, né? Resultados de alta performance, resultado de alto nível. Então eu quero passar em um concurso. Aplicando esse método, você vai passar em um concurso. Isso é o que nos interessa para o momento. Então, a aprendizagem é isso. A aprendizagem é comportamento. Vamos encontrar uma forma de modificar o seu comportamento, como você tem utilizado, como você tem gastado o seu tempo, como você tem investido o seu tempo, como você tem utilizado esse tempo para poder estudar e não está alcançando resultados. Às vezes você está usando o método errado e você não está alcançando seu alto índice de resultados e você fica frustrado, mesmo gastando horas e horas sem obter o seu resultado desejado. Essa é a nossa aula de hoje. Eu te espero na próxima aula para a gente então entender que método é esse e como ele funciona. Até a nossa próxima aula.